Bom estarmos aqui louvando a Deus, aprendendo, né, no seu tempo, na sua presença. O Senhor é tremendo. Deus tem uma palavra no nosso coração que está em Lucas, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. A saudação confirmou a palavra. É bênção, né? É o mesmo Espírito, glória a Deus. Lucas 17, 20. Vamos abrir aí o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículo 20, vai dizer assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E digo-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os cigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, uma será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Louvado seja Deus. Pode se assentar, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Deus, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração diante de ti, com a nossa mente cativas ao Senhor, meu Deus. Vem sobre nós neste lugar, Senhor. Estabelece o seu querer, a sua vontade. Teu é o reino, teu é o nosso coração, Pai. Teu é as nossas vidas. Senhor, faz morada, faz o teu querer, a tua vontade. Fala com o teu povo, Senhor. Nós não viemos ouvir homens, Pai, nós viemos ouvir a tua voz, Senhor. Por isso, Deus se revela, traz, meu Senhor, entendimento à nossa mente, da tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Ah, Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que vem para atrapalhar a sua obra, joga por terra, Deus. Estabelece a sua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos, Senhor. Meu Deus, está aqui a minha vida como instrumento do Senhor, Pai. Usa minha boca, que não seja nada meu, Senhor, nada de mim, mas que venha, Pai, Deus amado, um pão quentinho do céu para nós, Pai. Tu és, meu Senhor, o nosso Deus, e é de Ti que nós precisamos escutar, Senhor. Deus, a palavra de vida, que liberta, que cura, que transforma a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo que nós sairemos daqui diferentes do que nós chegamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, irmãos. Testificou, né, a mensagem, o que o pastor leu aqui no início do culto, falando sobre Salomão. Salomão, eu vou pegar o gancho, tá? Não ia falar sobre isso, mas vou pegar o gancho da saudação, porque quando você está numa igreja, num culto, tudo que Deus fala desde o início da primeira oração é algo que você tem que reter no seu coração. Tudo tem valor, a oração, a saudação, o louvor, tudo se conecta. Se você for ver, não é programado, mas se conecta. É tremendo isso. Então,
digamos assim, a capacitação necessária para ser um rei ainda, ele é jovem, não tem muita experiência, então ele vai orar diante do Senhor. E quando ele ora, é interessante porque o pastor falou sobre isso aqui, e tem tudo a ver com essa palavra, e quem está ligado vai entender. Quando ele ora, ele não pede coisas do reino material, do reino assim, desse reino físico que a gente está vendo. Como foi bem dito aqui, ele pede algo que vai ajudar ele a governar, a sabedoria. Uma coisa que não é palpável, né? Então, irmãos, ele pede sabedoria por quê? Porque Deus, o Senhor me deu uma função. Eu não sei como exercer essa função de uma maneira que vá ser edificante para as vidas, né? Que vai ter um posicionamento. Então, me dá sabedoria. Me ajuda, Senhor, a entrar, a sair, a agir diante das pessoas. Porque até pela falta de experiência, por ele ser jovem, talvez não tivesse nem credibilidade diante das pessoas. Mas ele pediu para Deus, Senhor, se o Senhor me der sabedoria, ele tinha certeza, irmãos. Se o Senhor me der sabedoria, eu vou saber entrar, eu vou saber sair, eu vou saber governar e vai dar tudo certo. E o Senhor atendeu ao pedido de Salomão. Estou pegando um gancho para o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A gente vê, irmãos, verdadeiramente, hoje, no mundo que a gente vive, essa correria, a tecnologia, né, as coisas apressadas. A gente vê as pessoas buscando riquezas, buscando correr atrás de coisas que não vão salvar a alma, não vão transformar o coração. A gente vê as pessoas correndo atrás de tudo, menos da presença de Deus. Tudo, irmãos, se você observar ao seu redor, sua casa, sua família, seus amigos, pode contar nos dedos aqueles que estão parando tudo para buscar a face de Deus. Existem, mas são poucos. A maioria está dispersa. A maioria está buscando coisas para este mundo, para essa época, para esse momento. Mas a gente tem que se lembrar que Jesus está às portas. Só você olhar para os acontecimentos, para as coisas que estão ao nosso redor. A gente vê terremotos em alguns lugares que nunca tiveram terremoto. A gente vê, irmãos, catástrofes acontecendo. A gente vê guerras que não cessam. A gente vê levantes, né, do inimigo para parar a igreja. A gente vê tanta coisa acontecendo. Mas por que tudo isso está acontecendo de uma vez só? Porque está na Bíblia. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Muitos se desviarão da presença de Deus. Muitos vão preferir as riquezas, as coisas desse mundo, os enganos dessa vida, do que realmente estar diante da presença de Deus. Isso é bíblico. Então hoje a gente vê essas guerras, esses terremotos, a fome, tanta coisa aumentando, a iniquidade multiplicando. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus, ele sempre falou com os discípulos, observa o quê? Os sinais. Você tem observado os sinais? Você tem ficado ligado no que está acontecendo ao seu redor, no mundo, no seu país também? Porque a gente tem que observar. Jesus não falou, olha, observa uma coisa específica. Não, ele falou, você tem que observar os sinais. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, é o princípio do fim. E o que a gente tem que fazer? A Bíblia diz que os fariseus, irmãos, eles interrogaram Jesus perguntando, olha, quando havia de vir o reino de Deus? Porque eles achavam, irmãos, eles pensavam e eles buscavam coisas terrenas. Tanto é verdade isso que os fariseus, eles querem disputar quando Jesus vem. Ao invés de eles receberem Jesus no coração como mestre, o Messias, eles querem disputar, né? Disputar a autoridade com Jesus. Eles querem calar a boca de Jesus. Por quê? Porque os fariseus estavam preocupados com o reino da terra. Eles não estavam preocupados com o céu. Eles não estavam preocupados com a salvação da alma. Os fariseus, irmãos, tanto é que quando vem o Messias, igual eu falei agora, eles não reconhecem Jesus como Senhor, Salvador da sua alma. Estudaram tanto, né, as Escrituras, buscaram ser tão religiosos, mas quando Jesus entrou e se apresentou diante deles, eles falaram que Jesus era um falso profeta, um falso Messias. Crucificaram Jesus, condenaram
Por quê? Porque os fariseus estavam mais preocupados com o reino terreno do que as verdades eternas que Jesus tinha para oferecer. Como que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Nós estamos preocupados com o reino terreno ou nós estamos ligados na verdade espiritual que Deus tem para a nossa vida? A palavra diz, irmãos, que Jesus falou, olha, eles vão dizer, está aqui, está ali. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus estava explicando, quando os fariseus perguntam para ele, olha, quando que vai vir esse reino de Deus? Aí Jesus fala, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E ele continua falando, vão dizer, eis aqui, eis ali. Mas olha, o reino de Deus está entre vós. Porque Jesus já estava ali, irmãos. Jesus já estava entre eles. Já estava se cumprindo aquilo que a Bíblia falou lá em Isaías. Né? Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A virgem conceberá, dará à luz um filho. Tudo que foi profetizado e que eles estudaram estava se cumprindo. Jesus estava no meio deles. Então Jesus fala, não é uma aparência exterior, né? O reino de Deus já está entre vós. E eles não entenderam. Mas tá bom, irmãos, eles não entenderam. Mas e você e eu hoje? A gente entende, você entende que Jesus está às portas, que ele morreu, foi crucificado, foi, mas ele ressuscitou, está lá no céu agora. Mas que a promessa é de volta, ele vai voltar, vai haver um arrebatamento, nós vamos subir para morar com o Senhor para sempre. Você ainda crê nisso? Você ainda tem certeza da salvação, irmãos? Então a gente tem que se aproximar de Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, diz lá em Isaías 55, se não falha minha memória, invocai a Ele quando Ele está perto. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor falou assim, olha, vai ser como um relâmpago a vinda do Filho do Homem. Vai ser rápido, mas todo mundo vai ver, todo olho verá, irmãos, a segunda vinda de Jesus. Aonde ele não vai pisar nessa terra, né? Vai ser sobre as nuvens, todo olho verá. Essa é a promessa para a gente agora, para a gente ver. Os fariseus já estavam com ele ali. E ele fala, mas primeiro convém que ele padeça e seja reprovado por essa geração. O que aconteceu com Jesus, irmãos? Ele foi reprovado por aquela geração. A palavra diz em Isaías 53, não havia nele beleza, nem formosura, coisa alguma, né? Que agradasse. Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fala na Bíblia lá, Isaías 53, que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Foi calado, irmãos. Era desprezado, mais indigno entre os homens. Está escrito na sua Bíblia. Isaías 53, Jesus veio desprezado pelos homens. Mas agora, irmãos, ele vai vir em glória. Glória a Deus. Todo olho verá, a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está escrito, na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que hoje, no nosso tempo ainda, as pessoas estão dispersas. Como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, irmãos, Noé, olha só, vamos recapitular Gênesis capítulo 6. Vamos voltar aqui comigo lá nos primórdios. Gênesis capítulo 6, o Senhor fala com Noé. O Senhor fala, eu vou destruir a terra. Por que vai destruir? Porque a iniquidade está grande. O pecado, a imundícia. Vou destruir tudo. Mas aí o Senhor olha para um homem chamado Noé, irmãos. E ele fala, achei esse homem justo perante a minha presença. Você imagina que no meio de uma geração inteira, Deus olha para um homem, irmãos. Você está vendo como você tem valor? Você está vendo como você é importante? Você está vendo como a sua vida faz diferença? Era uma geração que seria destruída por causa da corrupção, da maldade, da malícia. Mas Deus olhou para Noé.
Louvado seja Deus. Que Deus possa olhar para nós como Ele olhou para Noé, irmãos. Eu quero muito que o Senhor olhe para mim hoje, todos os dias, como Ele olhou para Noé. No meio de uma geração, Ele olhou. Noé era falho, viu? Porque quando você pensa em Noé, não pensa em perfeição, irmão. Ninguém era perfeito. Paulo não era. Abraão não foi. Moisés também não. E eu e você muito menos. Mas pode haver, sim, né, uma diferença em nós, diante dos olhos do Senhor. E é isso que a gente tem que buscar. Então Deus olha para Noé e Ele fala: vou salvar ele e a família dele. Então Ele dá uma ordem para Noé: Noé, eu achei você justo no meio dessa geração. Constrói uma arca. E o Senhor fala para Noé: irmãos, meu Deus, constrói uma arca no meio de um lugar que não chovia, irmãos. Porque eu vou mandar chuva. Irmão, se Deus falar que vai chover hoje, você olha para o céu, você está vendo que vai chover, né? Pode chover realmente. Mas Noé não tinha, não havia chuva. E o Senhor falou: eu vou mandar um dilúvio, Noé. A chuva vai vir e vai destruir tudo. É uma loucura, irmãos. Pela realidade que ele vivia naquela época. Mas ele confiou em Deus. Ele acreditou e ele começa a fazer o quê? A trabalhar, irmãos. Você confia que Jesus vai voltar? Você confia que breve virá? Breve Jesus voltará? Confia? Amém. E você está fazendo o quê em prol disso? Hoje, irmãos, o Senhor me levou muito, eu até escrevi isso na minha rede social mais cedo. O Senhor me levou muito a pensar e meditar sobre que a gente precisa ser pessoas intencionais na nossa vida. Pastor, o que é ser uma pessoa intencional? É você acreditar em algo e você ser intencional para chegar e alcançar aquele algo. Entendeu? Vou explicar. Então, se você sabe que Jesus vai voltar, se você sabe que Jesus é uma promessa, que a qualquer momento, num piscar de olhos, pode acontecer hoje, irmãos. Você está aqui no culto e Jesus voltar. Pode acontecer hoje à noite, amanhã, qualquer momento. Então, se você crê nisso, acredita e confia e vive para isso, você tem que ser intencional nesse sentido. Como é ser intencional nesse sentido? Busca Deus, se aproxima de Deus, para quando Ele vier, você está preparado para subir, irmãos. Seja intencional nas suas coisas, nas suas atitudes, nas suas falas, na sua oração. Hoje eu passei o dia pensando sobre isso, né? Escrevi lá sobre isso. E eu trago para a sua vida hoje também. Seja intencional na busca na presença de Deus. Busca Ele, né? Busca Ele de tal forma que quando Ele vier, se Ele vier hoje, você está pronto. Porque, irmãos, esse dia eu estava pensando sobre... às vezes a gente vê alguém ter um acidente de carro, alguma coisa, a gente vê, né, na televisão ou na internet. E eu fico pensando, na verdade foi no dia do terremoto, eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu vi as cenas do terremoto na internet, algumas cenas mais pesadas, eu falei assim para o pastor, meu esposo, essas pessoas não deu tempo dessas pessoas falarem nada. Não dá tempo, irmãos. Se tiver que se arrepender, não dá tempo. Se tiver que pedir perdão, não dá tempo. É tão de repente. Claro que a misericórdia de Deus é tão grande, né? Deus é tremendo, Ele pode até permitir. Mas eu estou querendo dizer para você que as coisas são rápidas, elas mudam rápido, elas acontecem de repente. Então que a gente seja intencional nessa busca, que a gente esteja pronto, preparado. Porque quando Noé estava construindo a arca, ele estava sendo intencional. Eu vou construir porque eu vou morar dentro dela. Eu vou passar um tempo dentro dela. Eu vou construir porque dentro dela eu vou ser protegido e guardado. Eu vou construir porque quando Deus fizer o que Ele falou que vai fazer para mim, Ele falou que vai vir um dilúvio. Ele disse isso para mim. Eu estou falando como Noé deve ter pensado. Então eu vou construir, porque quando isso acontecer, ela tem que estar pronta, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar dentro. E a minha família junto comigo. Então Noé estava ali, ó, constantemente se cansando, sendo zombado, sendo criticado, não tinha muito apoio, mas ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, você está fazendo o que Deus mandou você fazer nesse tempo? Nesse tempo você tem vivido como Deus mandou você viver?
precisamos despertar. A palavra está dizendo hoje sobre a vinda do reino de Deus. Irmãos, então Noé está dizendo a palavra comparando o tempo que Noé viveu com o nosso tempo hoje, a nossa geração. Ele fala como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé, pastora? As pessoas viviam normalmente. Elas estavam ali, elas saíam, elas faziam, aconteciam, casavam, né, como diz a Bíblia. Fazia tudo normal. Zombavam de Noé, criticavam Noé. Riam. Não buscavam, porque se com certeza, irmão, se naquela geração de Noé mais pessoas tivessem se convertido, mais pessoas tivessem se inclinado, eles também teriam entrado na arca. Sim ou não? Eles teriam entrado na arca. Mas a gente vê pela palavra que entrou Noé, a esposa dele, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Entraram 8 pessoas, humanos, né? Naquela arca, o resto foi animal. 8 pessoas entraram na arca, irmãos. No meio de uma geração, 8 pessoas entraram na arca. Você entende a gravidade disso? Então a Bíblia diz para nós aqui que assim será quando Jesus voltar. As pessoas vão estar dispersas. E quando eu vejo 8 pessoas no meio de uma geração, isso me demanda, né, mostra para nós a minoria, não é assim? Isso vai mostrar que a minoria estava realmente percebendo o que estava acontecendo, buscando ao Senhor. Era a minoria, irmãos. A maioria está dormindo, a maioria está descansando, a maioria está fazendo o que não precisa fazer. Mas, pastor, é pecado eu sair, eu passear? É pecado, pastor? Não, irmãos. Não é pecado, não. Deus te deu a vida para você gozar dela, para você aproveitar, sim. Só que a prioridade tem que ser o reino de Deus. A prioridade tem que ser buscar o Senhor. A prioridade tem que ser meditar na palavra de dia e de noite. A prioridade tem que ser ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso é o som. A prioridade, irmãos. E a palavra então vai dizer que Noé, ele constrói e ele entra na arca. Quando estava pronto, quando a arca estava pronta, irmãos, o Senhor falou, entra. É hoje. Abaixa um pouquinho. É hoje o dia. E aquela família entra na arca. Sabe o que acontece, irmão? Deus fecha a porta. Imagina o desespero. Não no momento que ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, ainda estava tudo tranquilo. Sabe quando vem o desespero? Quando as pessoas começam a perceber que aquilo que Noé falou era verdade. Sabe quando as pessoas vão, irmãos, acordar para a vida? Quando começar a sumir as pessoas daqui. Quando começar a ter o arrebatamento. Sumiu um, sumiu o outro. Aquele colega de trabalho. Aquele parente. Aquele irmão. Aí você vai falar, meu Deus, se cumpriu, é verdade. Você não, né? Nós, em nome de Jesus, vamos subir também. Mas muitos vão dizer isso. Era verdade. Meu Deus. Só que aí, irmão, já vai ser tarde demais. Vai ter passado a oportunidade. Oportunidade é algo que a gente tem agora. E a gente precisa tomar posse dela. Qual é a oportunidade que o Senhor tem te dado hoje? Agarra ela, irmãos. Agarra todas as oportunidades, porque elas vão passar uma hora. Elas estão agora diante de você e elas vão passar. Noé agarrou a oportunidade, ele construiu a arca. E ele foi salvo, ele e a sua casa. Quando Deus fechou a porta, só para concluir esse raciocínio, para você entender, começa a dar a água, começa a chover. A Bíblia diz que veio a chuva e as comportas também foram abertas. Então veio chuva, veio água para todo lado, de baixo, de cima, irmãos. Muita água. Muitos dias chovendo. Aí aquelas pessoas começaram a perceber que alguma coisa realmente ia acontecer. O que eles fizeram? Correram para a arca, irmãos.
perceberam que não tinha mais oportunidade, que realmente estava acontecendo o que eles ouviram a vida inteira Noé falando, eles foram para onde? Para a arca. E quando eles foram para a arca, agora a arca está fechada. Aí eles batem na porta. Abre, Noé, abre! Imagina, irmão, desespero. Eu penso nessa palavra, eu fico desesperada, imaginando o desespero que aquelas pessoas tiveram. Batendo, gritando, chorando, berrando lá de fora. Mas a porta estava fechada. Não havia mais oportunidade para a porta abrir. Assim vai acontecer um dia, irmãos. A Bíblia diz o que? O Senhor traz a minha lembrança, a parábola das virgens. Das 10 virgens tinham 5 prudentes e 5 loucas. Rapidamente, só para você lembrar, porque o Espírito Santo me lembrou. Diz a Bíblia que o noivo chegou à meia-noite. 5 estavam preparados e 5 não tinham mais azeite. Não estavam preparadas. Resumindo. E elas foram buscar. Agora eu vou buscar. Ele chegou, agora eu vou correr atrás. Mas o que diz? Que as 5 prudentes entraram, ele fechou a porta e aí agora vem as outras. E fala, abre para nós. E ele fala, não conheço vocês. Não conheço vocês. Apartai-vos de mim. É muito sério, irmãos. É muito sério. Jesus está à porta. Que a gente possa buscar, que a gente possa se aproximar, que a gente possa se arrepender, que a gente possa se render mais aos pés do Senhor. Irmãos, se você passar aqui, ó, esse bairro aqui é cheio de igreja, né? Se você começar a descer aqui essa ladeira, fizer lá a volta, a maioria das igrejas, quase todas, você vai ver com poucas pessoas, médias pessoas. As igrejas não estão lotadas como elas poderiam, como elas deveriam estar. Sabe por que isso? Porque as pessoas estão dispersas. Porque as pessoas estão deixando Deus para segundo plano. Tem muita gente, tem muito crente, inclusive, irmãos, cristão que professa o nome de Jesus, que não vai, irmãos, não vai. Não é aqui, é em qualquer lugar. Por que isso acontece? Porque nós estamos dormindo. Mas eu quero dizer para você que um dia, irmãos, essa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje, de tantas portas abertas por aí, esse bairro aqui é repleto de igrejas, irmãos. Só esse bairro aqui eu posso contar um monte para você. Imagina na cidade, imagina no nosso país, imagina no mundo. Mas uma grande parte delas estão com poucas pessoas, ou mais ou menos com pessoas. Era para estar tudo lotado, irmãos. Era para estar tudo cheio, o povo com sede de Deus. Lá nos Estados Unidos estava acontecendo nessa semana passada, e até não sei se ainda continua hoje, porque eu não vi, para eu falar assim com certeza para você, mas até quinta-feira, se não falha a minha memória, estava tendo em uma igreja lá em uma universidade, na verdade, no campus de uma universidade, tinha uma capela, uma igreja, e lá dentro, irmãos, começou, digamos que, um avivamento. Como assim, pastor? As pessoas começaram a ir lá, teve culto, o culto não acabou. É que às vezes a gente vai para as igrejas, irmãos, e dá, tipo assim, você começa a olhar para o relógio, já são 15 para as 9. Desesperado para ir embora, para acabar, para fazer outras coisas. Sabe por que isso? Porque a sua prioridade não é o reino de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Porque quando você fica acelerado para ir embora, para acabar, vai embora logo, é porque a nossa prioridade realmente não é buscar o Senhor. Mas quando você não se importa com isso, nem se preocupa com o horário, você está fluindo. E vai fluindo, irmãos. É porque realmente você veio buscar aquilo que você vai sair cheio. Então, rapidinho, voltando aqui, lá nos Estados Unidos, esse lugar, não lembro o nome da cidade agora exatamente, mas está acontecendo um grande avivamento. O que é isso? As pessoas foram para o culto não acabou. Era para ter acabado um horário, mas ele não acabou, começou a chegar mais gente. E mais
sair daquele lugar. E, irmãos, aquelas pessoas começaram a orar, começaram a louvar, começaram a falar testemunhos da sua vida, começaram a se render diante do Senhor, e o Espírito Santo está movendo ali um grande avivamento no coração daqueles que passaram por aquele lugar. E às vezes a gente fala: Senhor, aviva a obra dentro de nós, mas nós não queremos ser avivados, irmãos, porque a gente não tem paciência nem de ficar no culto de 1h30. E eu quero dizer para você que só quem estiver preparado no dia que Jesus vier é que vai subir, irmãos. Tem que estar preparado. Tem que estar, a gente tem que ter mais do céu no nosso coração do que da terra. Tem que ser mais cheio do céu. Então a Bíblia diz que Noé entra, aquelas pessoas ficam ali gritando, enfim, você já sabe o final, todo mundo perece, morre, e Noé e sua família são salvos. Por quê, irmãos? Porque Deus fez acepção de pessoas? Não, Deus não fez acepção de pessoas. Deus queria que todo mundo se arrependesse, mas eles não quiseram, e Deus não toca no nosso livre-arbítrio. Sabe outra passagem que o Espírito Santo está me lembrando? Nínive, irmãos. Nínive, tinham mais de 120 mil pessoas naquela cidade. E quando o Senhor manda Jonas pregar naquela cidade, Deus sabia que o coração daquelas pessoas iam se voltar para o arrependimento. E aconteceu assim. Então Deus não faz acepção, Ele não escolhe eu e despreza o outro. Não, Ele escolheu, Ele quer todos, irmãos. O problema é, muitos são chamados, mas poucos querem realmente passar pela porta estreita. Poucos querem realmente que Deus faça a obra na vida. Até querem, sabe? O Senhor falou aqui comigo agora. Minha filha, eles até querem, só que eles não se esforçam para isso. Você às vezes até quer que Deus faça a obra, mas você não quer fazer esforço nenhum para isso acontecer. Sinto muito te informar, irmão. Eu sinto muito te informar. Só vai haver um avivamento em nós, uma mudança, né, em nós, verdadeira, espiritual, quando a gente estiver disposto a renunciar mais, a se entregar mais, a se desprender mais, a buscar mais, a não preocupar tanto com o tempo, mas com o fluir do Senhor na nossa vida. Então o Senhor estava explicando para aquelas pessoas sobre o reino de Deus. E Ele continua dizendo: olha, na época de Ló também aconteceu a mesma coisa. Ló estava numa cidade corrompida, o Senhor falou que ia destruir, mas o Senhor tirou Ló dali, irmãos, por causa da intercessão de Abraão. Abraão ora, intercede, Deus olha, vê Ló como um homem justo também, e tira Ló e a família, irmãos, porque a promessa de Deus é eu, você, nós e a nossa casa. Deus não quer que ninguém se perca. Só que entenda uma coisa que o Senhor vai dizer para você agora aqui, irmãos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus tira toda a família de Sodoma. Todas as 4 pessoas daquela família, que é o pai, a mãe e as 2 filhas, elas são tiradas no meio daquela destruição que estava por vir. Mas quando chega ali na frente, irmãos, a mulher vai dando passo. A mulher de Ló faz o quê? O Senhor falou assim, deu uma ordem: não olha para trás. Não olha para trás. E aí a mulher está caminhando, de repente ela faz o quê? E ela é transformada numa estátua de sal. Então, o que isso ensina?
que quando você acha que as coisas dessa terra, eu estou perdendo meu tempo estando na igreja. Não, você está ganhando tempo, porque o maior tempo da nossa vida vai ser a parte da eternidade. Então nós estamos ganhando. Na presença de Deus a gente só ganha, não tem perda. Nós estamos às vésperas de um feriado aí, irmãos, onde muita gente vai se perder, inclusive servos de Deus, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscar o Senhor, elas vão buscar pular, né? Sabe? Vão buscar se fantasiar, enfim, irmãos. Ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, elas vão buscar outras coisas. E é uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. É uma escolha, irmão. Tá aqui hoje é uma escolha. Então a palavra diz que ele diz assim, olha, naquele dia, o dia que Jesus voltar, que for o dia da gente ser levado, vão estar dois dormindo numa cama. Um vai subir, o outro vai ficar, irmãos. Vão estar duas pessoas trabalhando no campo. Um vai subir, o outro vai ficar. Não é isso? Ele fala também aqui, ó. Vai estar moendo. Trabalhando, né? Um vai subir, um vai ficar. O que o Senhor está dizendo através dessa palavra? Aqui. O que ele estava explicando? É que vão estar andando juntos. Vão estar fazendo a mesma coisa. Mas o coração só Jesus conhece, irmãos. Só Deus sabe como está dentro de mim, como está dentro de você. Então, às vezes, está seguindo na igreja junto. Está trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma função. Às vezes, irmãos, está estudando a mesma coisa. Mas no dia que Jesus voltar, um vai ser levado, um vai ser deixado. Porque o Senhor não olha a aparência. O reino de Deus não é exterior. Ele está olhando para dentro de nós. Ele conhece o que está dentro da gente. Então busca o Senhor, irmão. Busca a Deus. Busca, sabe? Senhor, eu não tenho força. Um dia desse uma amiga minha falou para mim, nossa, eu estou sem força para orar. E eu falei, eu vou te ajudar em oração, mas você tem que também fazer a sua parte, né? Porque às vezes nós estamos sem força, mas Deus é Deus, irmãos. Deus pode mudar o quadro, se você abrir o coração. Então eu não sei qual é o estado que está você dentro hoje, como está dentro aí. Você que está escutando aqui na igreja, você que está escutando de longe, como que está o estado dentro de você, seu coração? Como é que está? Está frio, está morno, está quente? Você está cheio da presença de Deus, você está longe? Como que você está? Se você estiver frio, desanimado, irmãos, hoje é dia de voltar. Todo dia que a gente ouve uma palavra assim, ontem eu preguei lá na TV Shalom, e eu falei assim, irmãos, todos os dias que o Senhor nos dá uma palavra dura, assim, né, que é dura porque dá uma sacudida na nossa estrutura, é porque Ele te ama e que você tem muito valor para Ele. Porque o dia que Deus não falar mais, é porque, irmão, já era. Então o Senhor fala, sabe quando você fala com o filho? Às vezes eu sou mãe chata, viu, irmãos? O que é uma mãe chata, pastor? Uma mãe que fala, né? Fala e reclama e chama atenção. Porque tem que ser assim, porque a gente ama nossos filhos. Então a gente está sempre trazendo eles para perto das coisas que são certas. Então, ó, por que você está fazendo isso? Não faz dessa forma, ela é a mãe chata, né? Mãe chata é mãe que ama, irmãos. E Deus, Ele te ama. O Senhor, Ele não pagou um alto preço à toa, em vão. Você tem valor de sangue precioso de Jesus. Então, quando Deus fala conosco, olha, se volta, se arrependa, busca, é porque Ele quer mais de você perto dEle. É porque Ele, irmãos, Ele quer salvar, Ele quer guardar, Ele quer cuidar. Então Jesus, Ele estava fazendo isso naquele dia. E Ele está fazendo isso hoje também. O Senhor, Ele se preocupa conosco.
nós possamos se aproximar, que nós possamos nos achegar a Deus. Se você está frio, voltando aqui para o que eu estava dizendo, se você está desanimado, se você está, sabe, ai Senhor, eu não consigo sentir mais nada. Irmãos, ajoelhe na presença de Deus. E fala isso para Ele. Você não pode sair falando isso para as pessoas, mas fala para Ele: Senhor, eu não consigo mais sentir a sua presença. Senhor, eu não consigo mais ter vontade. Fala, irmãos, porque quando a gente abre o coração, Deus pode fazer alguma coisa. O problema é a gente não sentir e continuar andando não sentindo. Aí que está a destruição. Mas quando você fala: não, eu vou parar tudo e vou dizer: Deus, eu não estou conseguindo. Eu não sinto, eu não tenho vontade. Pede para o Senhor hoje, irmãos, é tempo de se arrepender. Não é para mim, não é para quem da sua família, não é para Deus. Porque uma hora, e pode ser hoje, essa noite, Jesus vai voltar, irmão. Assim como de novo viria, Jesus vai voltar. E a gente tem que estar pronto. Então, eu não sei como está seu estado, mas eu quero dizer que nós vamos orar já. Eu quero que você fale para o Senhor aí dentro de você a realidade, como está seu coração. Senhor, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de insegurança, eu não consigo buscar porque eu estou disperso com muita coisa. Deus, eu tenho muita preocupação no coração, e a preocupação está me deixando ansioso, e a ansiedade não está deixando te buscar. Não sei, irmão. Eu só sei que Deus está nesse lugar e que Ele pode fazer algo para mudar essa história hoje. Se você for sincero, se você falar a verdade para Ele aí, que está dentro de você, Ele pode. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não fala com a cadeira. Deus fala comigo. E Deus fala com você. Então vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero que você apresente Ele diante de Deus. Apresenta mesmo. Jesus, eu estou desse jeito, Senhor. Se quiser ajoelhar, se quiser chorar, se quiser, sabe, gritar, fica à vontade. A casa é do Senhor, irmãos. Fica à vontade. Você só não pode ficar parado. Se você quiser, sabe, agradecer, faça com o Senhor ministrar o seu coração. Mas faça alguma coisa. Que a gente possa fazer alguma coisa. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos nessa noite, Senhor. Pai, próximo aqui diante do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em prol, Pai, da nossa vida, da Tua igreja, do Teu povo que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece os corações, meu Senhor, da Tua. Meu Deus, por aquele que está fraco, desanimado, eu me coloco aqui, Senhor, como intercessora no Seu altar, Pai. Eu me coloco aqui nessa hora, Jesus. Ah, Deus amado, para clamar, Pai, pelo Teu povo, Deus. Tem misericórdia, Senhor da glória. Fortalece o cansado, Pai. Aquele que está abatido, desanimado, Senhor. Pai, o Senhor conhece a estrutura, Deus. O Senhor conhece, Pai, o Senhor não chamou à toa, nem em vão, ninguém, Pai. Senhor, visita agora cada um que está aqui, meu Pai. Fortalece o coração, Jesus. Ouve o clamor da alma, Jesus. Traz a libertação, Senhor, nessa vida, nesse coração. Que o Seu nome, Pai, possa glorificar dentro dessa pessoa, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, reavivar a Sua obra, Pai. Dentro de cada vida, Deus. Senhor, dentro de cada coração, Senhor. Traz o arrependimento. Traz a mudança. Traz, Senhor, a glória. Ah, Deus, a realidade em cada vida, Senhor. Faz a Tua obra, Jesus. Nós somos Teus, Tu és nosso, Pai. Pai, toma essas vidas aqui agora, Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, tem, Senhor, bondade e misericórdia que nos alcança. Tem sobre essas vidas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz arder a chama, Pai. Faz arder a chama, Senhor, do primeiro amor, Pai, dentro de cada coração. Ah, Deus, o tempo que Te buscava, o tempo que orava, o tempo, Senhor, que chorava na Tua presença, Deus. Reaviva, Pai, nesse coração agora, Pai, em nome de Jesus. Que cada um que está aqui possa, Deus, chegar na sua casa
conversar contigo, buscar a tua face, Senhor. Ah, Deus, faz a obra, Pai, que nós não podemos, em nome de Jesus. Está todos diante de Ti aqui, Pai. Eu oro, Senhor, e te apresento, cada um está orando, meu Pai. Senhor, faz o Teu querer, Pai. Nós somos Teus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa hora. Nós te agradecemos pelo Teu trabalhar, pelo Teu agir, pelo Teu operar, Senhor, em cada vida que está aqui.